Pode iniciar, presidente. Ok. Senhoras e senhores, bom dia a todos. Havendo quórum e presente Sua Excelência, todos os representantes do Ministério Público, declara aprovada, aliás, declara aberta a presente sessão, ao tempo em que declaro aprovada a ata da sessão anterior, caso não haja manifestação contrária. Aproveito a ocasião para cumprimentar os senhores desembargadores, desembargador Gilberto, desembargadora Regina, Ferrari, desembargador Samuel, desembargador Pedro, cumprimento também o doutor Carlos Maia, estendendo os cumprimentos aos senhores advogados, desembargador Roberto Barro, bom dia também, seja bem-vindo, e a doutora Caiana, na pessoa de quem eu cumprimento todos os servidores. Senhoras e senhores, vamos iniciar a pauta pelo item 3, né, cujo processo será presidido pelo eminente desembargador Júnior Alberto. Diante disso, eu transfiro a presidência para Sua Excelência. O desembargador Júnior Alberto irá presidir esse processo, dada a meu impedimento e o impedimento da desembargadora Regina Ferrari. Com a palavra, Sua Excelência, eminente presidente desembargador Júnior Alberto. Ok. Haverá sustentação nesse processo, senhora secretária? Tem sim, presidente. São as duas partes que farão a sustentação? Não, apenas uma. Apenas o agravante. Ok. Bom dia a todos. Cumprimento os eminentes desembargadores presentes, em especial os que comporão aí esta votação, que são os desembargadores Pedro Ranz e Samuel Evangelista, ante o pedimento aí dos desembargadores Francisco de Chalma e Regina Ferrari, que são membros natos deste órgão colegiado. Saúdo o eminente procurador de justiça e também os advogados presentes. Anuncio para julgamento o agravo de instrumento de número 1.931, final 50. É um agravo de instrumento, em que figura como agravante Agroboa, importação e exportação limitada, e agravada Santa Casa de Misericórdia do Acre. Estou examinando aqui a matéria, só para verificar se é cabível aqui a sustentação oral. Esse agravo aqui de instrumento, ele não versa sobre matéria de tutela de urgência. Tá? Ele volta a atacar uma decisão que indeferiu o pedido de desconsideração de personalidade jurídica. Né? Então, eu esclareço aí ao advogado presente que, de acordo com o Código de Processo Civil, o agravo do instrumento em que é cabível a sustentação oral é tão somente aquele que houver aí matéria de urgência, né? Não é o caso. Então, o julgamento não, em razão da impossibilidade de sustentação oral, eu vou expor, né, brevemente aí meu voto. Né? Eu vejo que já houve votação, né, mais pares. Em seguida, irei indagar se há confirmação ou não dos votos. Nesse caso aqui, não há intervenção do órgão ministerial. Né? Eu lancei voto aqui no sentido de desprover o recurso, e a emenda eu vou fazer a leitura do seguinte: agravo de instrumento, incidente de desconsideração de personalidade jurídica, grupo econômico, desvio de finalidade e confusão patrimonial, comprovação ausente, ônus do credor, decisão mantida. Correta a decisão que julga improcedente o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, quando não existe prova por parte do credor de que houve abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, como reclama o artigo 50 do Código Civil. 2. A existência de grupo econômico, a confusão patrimonial não se presume, sendo sua comprovação o ônus do credor, o que não estou observado na espécie.
Antes de finalizar o julgamento, eu vou só consultar aqui, só para ter certeza, o Código de Processo Civil. Para confirmar a possibilidade de sustentação. Acabei de sustentação no recurso de apelação, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, nos embargos de divergência, na ação rescisória, no mandado de segurança, na reclamação e no agravo de instrumento interposto contra decisões interruptórias que vertem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência, em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento do tribunal. Realmente não há uma previsão legal. Não há previsão legal de sustentação. E eu ouço aí pela ordem de votação o eminente desembargador Samuel Evangelista. Eu cumprimento Vossa Excelência, senhor presidente, cumprimento o desembargador Pedro Hansen, os desembargadores Francisco Djalma e Regina Ferrari, membros natos da Câmara, cumprimento o Procurador de Justiça, Carlos Maia, os advogados presentes, a senhora secretária. Eu ratifico, senhor presidente, o voto já lançado no ambiente virtual e acrescentando agora também no que diz respeito ao indeferimento da sustentação oral à falta de previsão legal ou regimental. Acompanhe Vossa Excelência. Eu ouço o desembargador Pedro Hansen. Saúdo Vossa Excelência, meu desembargador Júnior Alberto, senhores desembargadores Samuel Evangelista, companheira assentada, primeiro desembargador Francisco Djalma, presidente desta Câmara, desembargador Roberto, desembargador Regina, e senhor procurador Carlos Maia e seus advogados. É uma matéria bastante interessante, né, essa questão, mas eu também acompanho Vossa Excelência, já lancei voto, ratifico, e também na questão da não sustentação oral, tenho o mesmo entendimento que Vossa Excelência, não tendo previsão legal e nem regimental o acordo. Então, sigo Vossa Excelência e o eminente desembargador Samuel que me antecedeu. Obrigado, senhor presidente. Agradeço, então, os elementos pares e proclamo o resultado. Agravo de instrumento que se nega provimento por unanimidade. Em finalizado o julgamento, então, eu devolvo a presidência dos trabalhos ao eminente desembargador Francisco Djalma. Presidente. Só um minutinho. Ok, senhoras e senhores, nós damos continuidade aos nossos trabalhos. Marco Júnior encerrou a votação do item terceiro da pauta, não é isso, Marco Júnior? Isso. Finalizado o julgamento, eu estou devolvendo a presidência para Vossa Excelência. É só consultar se os eminentes pares Pedro Hansen e Samuel vão participar de mais alguns julgamentos, senão não pode liberá-los. Né? Doutora Caiana, verifica se os desembargadores... Não, eles estão liberados, presidente. Era apenas esse item. Ok, desembargadores. Samuel, desembargador Pedro Hansen, muito obrigado pela participação dos senhores. Tenham todos um bom dia. Sempre à disposição, senhor presidente. Pedir excusa ao desembargador Roberto, que não o saudei. Mas
Um bom dia para todos, desembargador Roberto, sempre uma satisfação atuar com Vossa Excelência e uma ótima sessão para todos. Eu peço permissão para me retirar. Obrigado. Eu também Samuel. desejo uma boa sessão a todos e me coloco sempre à disposição. Agora é regimental, a preferência da quem está nas outras câmaras. Obrigado pela compreensão. Uma boa sessão. Obrigada, desembargador Samuel. Bom dia, desembargador Pedro. Bom dia, desembargador Regina. Bom dia, obrigada. Bom dia, bom trabalho para vocês. Graças. Parabéns pelos 35 anos da escola. Amém. Parabéns para vossas excelências. Eu né, estava no 20 anos, no 20º ano, mas agora já é... Todos aqui dirigiram, né? Desembargador Roberto, desembargador Samuel, desembargador Pedro Ramos, desembargador Francisco de Djalma. Vamos fazer um ato comemorativo, viu? Não faltem, vou comunicar-lhes. É que esses dias estão muito tumultuados, depois da Páscoa, a gente vai deixar um dia. Vamos fazer uma homenagem simples, bem simples, mas de coração a vocês. Parabéns. Parabéns. Regina. Parabéns também, Regina. Obrigado, então, a todos. Senhoras e senhores, dando continuidade aos trabalhos, eu chamo a julgamento. O item são os 3 itens. O item 12, que é igual ao 13 e ao 14, da relatoria da desembargador Roberto Barros. Esse processo, a condução dessa turma será, aliás, desse julgamento, essa sessão será feita pelo desembargador Roberto, que é o relator da matéria, desembargador Regina e desembargador Francisco de Djalma. Então, portanto, desembargador Júnior não para a parte da posição, mas se ia ficar conosco, desembargador, é um prazer. Desembargador Roberto, excelência, senhor relator, eu concedo a palavra a Vossa Excelência, não há sustentação nesse processo, né, matéria foi trazida a julgamento na sessão passada e Vossa Excelência se retirou e está voltando para a continuidade do julgamento. A palavra a Vossa Excelência, desembargador Roberto, para a concluação do julgamento. Para o ministro do julgamento, aliás. Bom dia, presidente. Eu cumprimento e também cumprimento a desembargadora Regina Ferrari, desembargador Júnior, que embora não para a parte desse julgamento, mas é membro, né, nato, e vai ser muito rápido aqui a minha participação. Eminentes colegas, na sessão passada, eu terminei retirando esse processo a partir da ponderação da desembargadora Regina, porque existem precedentes, né, desta Câmara, da segunda e da primeira, né, desembargadora Regina, que remetem esses feitos para liquidação de sentença. Em resumida síntese, esse processo aqui eu estou conhecendo dos recursos e negando provimento respeito ao piso salarial nacional do cargo de professor. Eu fiz um resumo e mandei até no nosso grupo, eu não sei se a desembargadora Regina e o desembargador Djalma tiveram tempo de ver a mensagem. Mas basicamente é o seguinte, o meu voto é convergente com o voto paradigma, nas partes jurídicas, né, nas teses jurídicas, de que não há violação à lei federal no que diz respeito ao vencimento base e também de que a questão dos reflexos, né, remuneratórios não tem assento no piso nacional. Né? Essa questão dos reflexos teriam que ficar a cargo da lei local e a lei local não tem essa previsão. A única divergência, desembargadora Regina e desembargador Djalma, é que no processo paradigma da desembargadora Regina não tinha provas nos autos que permitissem a liquidação desde logo do acordo. É só isso. A tese jurídica é absolutamente convergente. A única coisa é que nesses 3 processos existem mais provas e essas provas me levaram a dar um passo a mais, que seria desde logo liquidar o acordo. Vocês entenderam? Então, a tese jurídica é igual, mas nesse caso teria prova que permitisse desde logo liquidar o acordo. Tá? Então, é só isso aí. Se os colegas assim entenderem que a gente pode dar, neste caso, dar o passo a mais e liquidar desde logo o acordo, que é a minha proposta, né, no sentido de que, aferindo as provas, efetivamente não tenho que ser pago, tudo bem. Se não, aí eu vou ouvir os colegas se a gente amplia quórum, ou se, enfim, ou se eu reduzo aqui o tamanho do voto para remeter para liquidação. Só esclarecimentos, desembargadores. Cumprimentando aqui, pedindo, venha, desembargador, só para cumprimentar o doutor procurador, doutor Carlos Maia, prezado Carlos Maia, e os advogados aqui também, tá? Que eu não tinha feito antes. Ok, é só isso. Ok. Desembargadora Regina Ferrari, com voto a Vossa Excelência, desembargadora Regina,
Excelências, deu os cumprimentos na pessoa do nosso presidente desta Igreja Câmara Civil, desembargador Francisco Djalma. Bom dia, desembargador Roberto, desembargador Júnior Berto e nosso procurador de Justiça, Carlos Maia, senhores advogados, senhores servidores. Desembargador Roberto, qual é o item que Vossa Excelência está remetendo para a liquidação? Todos eles, desembargador. 2, o 3 e o 4. Você está remetendo para a liquidação, né? Não, diferente, Deisa. Eu tô entendendo que já tem elemento. Esse aqui é diferente. É que o voto de Vossa Excelência remete para liquidação. Esse aqui eu estava querendo dar um passo a mais, que era... Qual é o item, Excelência? Qual é o item? O item 12. 12, Regina. É aquela questão do 12, 13 e 14, Tarauacá. É o 12 e o 14 que o senhor quer já dar líquido certo agora? É os 13. Os 3, né? 12, Ah, 13 tá. e 14. Eu pensei que o senhor estava pensando em mandar para liquidação. A divergência é essa, que nos votos de Vossa Excelência manda para liquidação. Aí eu fui lá olhar o seu voto, li o voto, concordo com toda a tese jurídica e votaria igualzinho, porque no seu caso não tinha documentos no processo que permitissem analisar se realmente houve a violação ou não à lei federal. Aí nesse meus casos eu estou explicando que tem elementos nos autos que me permitem analisar isso, entendeu? Já meio que liquidar, entendeu? Era só esse o ponto, é só uma questão processual. Então, os 3 o senhor já está resolvendo nesse momento. Isso. Aí eles já ficariam resolvidos definitivo, não voltariam para liquidação. Tá. É só isso. E o senhor acha que os seus 3 já têm elementos concretos dentro dos autos? Tem elementos. Diferente Excelência, do caso sendo assim, eu vou pedir permissão para eu analisar estes autos e trarei na próxima terça-feira, porque o debate é salutar para todos nós, né? Então, eu vou olhar documento a documento para ver se realmente, para que eu não divirja da forma que a gente já adotou ali nos outros, para ver se realmente há distingue aí, no caso, se eu está dizendo que tem. Então, eu pediria vista, Excelência, novamente, para poder reanalisar. Só para ver essa questão aí, então. Entendi, desembargador Roberto. O que o senhor colocou? Eu vou mandar o gabinete de Vossa Excelência, desembargadora, via assessoria, por favor. o resumo que eu fiz. Perfeito, perfeito. Então, ok, eu me reservo a votar após o voto de desembargador Roberto Barros, tá? Mas após votar Sua Excelência, o eminente relator, negando provimento ao apelo, né, desembargador Roberto? Mantendo a sentença de primeiro grau, pediu vista da eminente desembargadora Regina Ferrari, reservando-se a votar após o desembargador Francisco Djalma, após voto de vista. Ok? Desembargador Roberto, não tem mais alguma participação da desembargadora Roberta, Caiana? Data de hoje? Eram somente esses 3 itens, presidente. Desembargador, fique à vontade, se quiser permanecer conosco, é um prazer. Eu vou pedir licença a Vossa Excelência, presidente, aos dois eminentes desembargadores, doutor procurador, Carlos Maia, um abraço, viu? Não tinha cumprimentado antes. E os ilustres advogados, para me retirar, presidente. Seguir, então, com a pauta administrativa aqui, tribunal. Obrigado, Roberto. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigado, com licença. Senhoras e senhores, dando seguimento ao nosso trabalho, chama julgamento, item primeiro da pauta, é um agravo interno civil, número 0.100.888-41-2021, da relatoria do eminente desembargador Júnior Alberto. O agravante, no caso, Alexandre Extramagnoli Corrêa. O agravado é Evângela Maria Porteiro Mendes. Não há sustentação. Pode votar. Isso aqui é um voto de vista, né? Presidente, esse caso aqui foi o seguinte, eu trouxe o voto do agravo interno, e aí apresentei, e aí a desembargadora Regina pediu vista, apresentou uma questão de ordem, né? E aí essa continuidade do julgamento é apenas para, em razão dessa questão de ordem que ela trouxe, eu pedi suspensão para poder analisar e me manifestar. Eu estou trazendo, então, o voto, né? Não somente com relação a essa questão de ordem que a mesma apresentou. Bom, Vossa Excelência está lançando. Tem advogado acompanhando esse processo ou não? Não tem. Tem sim, presidente. Os advogados estão presentes. Okay. Então, com a palavra do Gilberto, para o seu voto acerca dessa questão de ordem. Ok. Estou só aqui localizando no voto. Qual item, Excelência? É o primeiro, Regina.
Ok. Filho Barroso. Então, eu posso iniciar, presidente? Pode. Vou tomar a palavra, Vossa Excelência, Barroso. Ok. Então, na apreciação da questão de ordem suscitada de ofício na declaração de voto vista da eminente desembargadora Regina Ferrari. Em relação à questão de ordem suscitada de ofício na declaração de voto vista da eminente desembargadora Regina Ferrari, eu lanço o voto pelo seu desacolhimento em decorrência das seguintes explicações e esclarecimentos. Primeiro, ao contrário do que foi afirmado no voto vista em questão, a oposição dos embargos declaratórios número 01538, final 53, contra o ato judicial de páginas 18 a 25, não foi capaz de interromper o prazo para que a parte agravante ré comprovasse o seu suposto estado de insuficiência. Se trata de uma determinação judiciária, tendo em vista que a referida espécie recursal não tem efeito automático por força de lei, op legis, só podendo o efeito suspensivo ser concedido pelo próprio magistrado, op judice, desde que haja expresso pedido da parte interessada nesse sentido, com imprescindível demonstração dos elementos necessários à sua concessão. Código de Processo Civil, artigo 995. Quais sejam, primeiro, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, perigo imóvel, e segundo, probabilidade do provimento do recurso, fumaça do bom direito, o que não foi diligenciado pela parte agravante ré, conforme se denota as páginas 2 até 10 dos referidos embargos. Segundo, que, portanto, a eficácia das determinações de qualquer decisão recorrível só podem ser suspensas por decisão do relator, op judice, desde que haja interposição de recurso, artigo 994 do Código de Processo Civil, cujas razões contenha expresso pedido de concessão de efeito suspensivo nesse sentido, artigo 995 do CPC, a fim de possibilitar o pretendido deferimento, tendo como única exceção a essa regra a apelação, cujo efeito suspensivo é automático por força da lei, é o artigo 1012 do CPC, o que, por sinal, já foi exaustivamente esclarecido nas páginas 46 e 50 do agravo interno, número 01748, final 07, inclusive por meio de transcrições da mais abalizada doutrina. Terceiro, que as explicações contidas nos itens A e B acima, no sentido de que os embargos de declaração não possuem efeitos automáticos suspensivos, op legis, são expressamente corroboradas pelo artigo 1026, caput, parte inicial, e parágrafo 1º do CPC de 2015. Não vejamos. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para interposição de recurso. Parágrafo 1º. A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade do provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Quarto, que, em favor da parte agravante, a única possível consequência decorrente da interposição dos embargos declaratórios, números 100, 538 e 53, que se encontrava desprovido de expresso pedido de concessão de efeito suspensivo e da imprescindível demonstração dos elementos necessários à sua concessão, conforme se infere às páginas 2 até 10 dos referidos declaratórios, foi a interrupção do prazo para interposição de eventual e futuro recurso, a exemplo do agravo interno, nos termos da parte final do caput do artigo 1026 do Código de Processo Civil, o que foi totalmente respeitado por esta relatoria, conforme se comprova com o simples fato do recebimento e da tramitação do agravo interno. Assim, no mesmo sentido dos itens A, B e C e D acima, é o consolidado posicionamento da mais distinta doutrina pátria. Eu transcrevo aqui as lições de Marinoni. Ele diz que não tem efeito suspensivo. Os embargos declaratórios não têm efeito suspensivo. Se a decisão embargada não tiver sua eficácia suspensa pelo fato de a decisão encontrar-se sujeita a outro recurso com efeito suspensivo, então, durante o período de julgamento dos embargos declaratórios, nada obsta a eficácia imediata da decisão embargada. Outorga de efeito suspensivo. Pode o relator, porém, outorgar efeito suspensivo ao recurso de embargos declaratórios. Para tanto, a parte tem que demonstrar, em primeiro lugar, a probabilidade de provimento dos embargos.
caso vislumbre a possibilidade de infringência do julgado, ou do recurso que ainda será interposto tendente à alteração de decisão embargada. O que interessa para a caracterização do fumus boniuri, capaz de viabilizar a concessão de efeito específico, é a possibilidade de posterior modificação do julgado embargado. Em segundo lugar, a parte tem de demonstrar a ocorrência do perigo na demora na prestação da tutela jurisdicional recursal. Embora o Código fale aqui em perigo de dano, é certo que o perigo de ilícito também justifica a atribuição de efeito suspensivo aos embargos. 3. Interrupção do prazo. Desde que conhecidos embargos de declaração, esses interrompem o prazo para interposição de outros recursos por qualquer das partes. O prazo para interposição de outros recursos é interrompido, vale dizer, após o julgamento dos embargos. O prazo é devolvido por inteiro às partes para interposição de outros recursos. A interposição de embargos de declaração não interrompe o prazo para interposição de embargo declaratório pela parte contrária da mesma decisão. Também esse efeito interruptivo não tem um condão de interromper o prazo para o uso de outras medidas que não tenham natureza recursal. A exemplo do mandado de segurança. O Marinoni disse também, aqui são as lições de José Medina, efeito suspensivo dos embargos de declaração. Os embargos de declaração, como regra, são recebidos sem efeito suspensivo. Pode o recurso, no entanto, ser recebido com efeito suspensivo quando houver probabilidade de provimento do recurso ou ainda, quando, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano. A interrupção do prazo para interposição de outros recursos contra a decisão embargada. A decisão que julga os embargos de declaração integra a decisão embargada. Afirma-se que, caso há duas decisões, a embargada e a integrativa, que juntas compõem uma só. Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1026, caput, segunda parte, interrompem o prazo da interposição de outro recurso cabível contra a decisão por qualquer das partes. Decidiu-se à luz do artigo 538 do Código de Processo Civil de 1973 que a interrupção do prazo ocorre, em regra, ainda que os embargos não sejam conhecidos. 5. Que a título de esclarecimento, o ato judicial de página 18 e 25, mencionado no item A acima, foi publicado no dia 5 de maio, conforme certidão cartorária de página 26, do agravo de instrumento 1.681.17. 6. Que a título de esclarecimento, diante da informação mencionada no item F acima, o prazo para que a parte agravante pudesse comprovar o suposto estado de hipossuficiência iniciou-se em 6 de maio de 2021 e findou-se em 12 de maio de 2021. Considerando que o recurso de embargo de declaração, apesar de ter sido oposto em 12 de maio de 2021, no dia de quarta, não possui pedido de liminar de atribuição de efeito suspensivo contra a eficácia da determinação do ato judicial, pleito esse que, se tivesse sido feito e caso fosse deferido, poderia ser capaz de suspender o transcurso do prazo para cumprimento da determinação jurisdicional em apreço, ou seja, poderia ser suspendido o prazo para a comprovação do suposto estado de hipossuficiência. Que a título de esclarecimento, somente em 13 de maio, quinta-feira, após o transcurso do prazo para que a parte agravante comprovasse seu suposto estado de hipossuficiência, se findou em 12 de maio, é que foi emitida a certidão cartorária de decurso de prazo sem manifestação da parte agravante. E conforme se verifica nos itens G e H acima, ao contrário do que consta na declaração de voto vista em comento, foi devidamente dada e plenamente respeitada a prévia oportunidade para a parte agravante produzir-se prova sobre o seu estado de incapacidade econômica. E apenas depois da emissão da certidão cartorária de decurso de prazo, sem manifestação da parte agravante, é que sobreveio precisamente em 10 de junho de 2021, quase um mês depois de fim do prazo para que a parte agravante comprovasse seu estado de hipossuficiência, a decisão de indeferimento do pedido de justiça gratuita recursal. Consta a página 38 do agravo de instrumento 1.681, final 17, a qual foi publicada em 14 de junho de 2021. E realmente, a decisão de deserção do agravo de instrumento, hora recorrida, foi proferida depois que o agravo interno, 1.748, já tinha sido interposto. Porém, como já exaustivamente exposto no acordo prolotado no referido agravo interno, tal fato processual foi totalmente legal, regular e possível.
Eu transcrevo aqui a fundamentação, que vai constar aqui no meu voto, que consta da decisão. E digo mais que quando o pedido de justiça gratuita é formulado em sede recursal, como foi o caso do agravo do instrumento 1.681, a dispensa desse encargo somente subsistirá até eventual indeferimento do relator, nos termos do artigo 99, parágrafo 7 do Código de Processo Civil. Que, havendo o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça recursal, o relator deverá fixar prazo para a realização do recolhimento do preparo, conforme se observa na parte final do parágrafo 7º do artigo 99. E a consequência para a falta de recolhimento do preparo devido é a deserção recursal, que importa no não conhecimento do recurso. No caso concreto, não obstante tenha sido devidamente intimada do indeferimento da justiça gratuita requerida em sede recursal e da consequente necessidade de recolhimento do preparo, a parte agravante não compareceu aos autos dentro do que impede assinalado, deixando de demonstrar o preenchimento dos requisitos intrínsecos de admissibilidade em questão, incidindo assim na medida imperativa de aplicação da sanção de deserção do agravo do instrumento e, consequentemente, na prejudicialidade do agravo interno. Em casos idênticos ao relatado no item acima, assim tem sido sólido o entendimento da jurisprudência pátria. Eu transcrevo aqui os votos e continuo dizendo que, por derradeiro, cumpre registrar por oportuno que a parte agravante teve todas as oportunidades possíveis para comprovar o seu suposto estado de hipossuficiência ou incapacidade econômica, mas não logrou êxito em demonstrar a alegada situação em nenhuma das demandas, pois, além do indeferimento do pedido de justiça gratuita recursal, a página 38 do agravo do instrumento, 1.681, final de 17, a parte agravante ré também teve indeferido seu pedido de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, formulado para o juiz de primeiro grau, conforme decisão de páginas 262 da ação originária, publicada em 28 de maio de 2021. Tendo tal indeferimento originário sido mantido pela segunda Câmara Civil, também por meio do julgamento do agravo do instrumento de número 1.1020, final de 73. Eu transcrevo aqui o teor do acordo. Com essas considerações, eu rejeito a questão de ordem suscitada de ofício na declaração de voto vista da senadora Regina Ferrari, não havendo, portanto, de se cogitar na hipótese de nulidade processual do recurso originário, que eu agravo o instrumento de número 1.681, final 17, da presente demanda. Então, essa é a minha declaração de voto, senhor presidente. Eu estou rejeitando a questão de ordem, né? Eu havia dado uma decisão para a parte comprovar, né, o estado de hipossuficiência. A parte ingressou com os embargos declaratórios, né? Os embargos declaratórios, eles suspendem o prazo para a interposição de outros recursos, mas eles não suspendem a decisão atacada, né? Só suspendem quando houver algum pedido de atribuição de efeito suspensivo, dado o preenchimento dos requisitos legais, né? Então, decorrido o prazo, não comprovada a situação, não apresentada a documentação, foi aplicada a penalidade de deserção. Então, estou aí a lançar voto pela rejeição dessa questão de ordem. Como voto? Ok, desembargador Júnior. Desembargadora Regina. Excelências, eu renovo os cumprimentos e eu mantenho o meu voto já esposado pelas razões que já foram expostas, né? Lançou a questão de ordem, está sendo julgada a questão de ordem. Pois bem, eu permaneço com o mesmo fundamento, Excelência. Tá certo? O senhor quer que eu leia aqui? Não, Vossa Excelência está recebendo, conhecendo o recurso, não é isso? O desembargador Júnior não conhece. Conhecendo o recurso. Tá. Eu peço bem, né, estou conhecendo e estou provendo também o recurso. Tá conhecendo. Duas nulidades já apontadas. Eu estou reiterando o pedido de vênia ao nobre relator, exposto já na sessão em que a divergência foi inaugurada. E assim eu faço porque, diversamente do que o senhor relator consignou, a minha conclusão, ela só não está fundada também não está fundada na existência ou não de efeito suspensivo dos embargos de declaração, mas no fato de que a simples oposição desta espécie de recurso interrompe o prazo para que outros recursos sejam interpostos.
Com efeito, eu penso que... A desembargadora, ela interrompe o prazo para interposição de outros recursos, mas não, se não houver efeito suspensivo concedido expresso pelo relator, ela não suspende a eficácia da decisão. Essa é a distinção que eu estou realizando nesse momento. Ok. Pois bem, eu tenho aqui na questão fática, né, que o agravante que houve o despacho pelo nobre relator para que o agravante comprovasse o estado de incapacidade econômica por meio de despacho divulgado no diário de 4 de maio de 2021. Em 12 de maio do mesmo ano, ou seja, dentro do prazo legal, o agravante opôs os embargos de declaração contra o referido despacho. A simples oposição dos aclaratórios, penso que interrompeu o prazo para a interposição de outros recursos. Por isso, eu me senti, pedindo todas as vênias, no relator, a prova sobre o alegado estado de insuficiência econômica só poderia ser exigida do agravante depois que os embargos de declaração fossem decididos, pois até então o despacho correspondente permanecia sujeito a agravo. Então, não obstante, como já dito na assentada anterior, o senhor relator indeferiu o pedido de gratuidade em 11 de junho de 2021, ao passo que a decisão dos embargos só foi proferida depois, em 14 de junho. Contudo, o agravante, penso que teve sua oportunidade suprimida. Ele não teve oportunidade de comprovar o alegado estado de incapacidade econômica. A convicção é a mesma, já exposta anteriormente, como eu disse, com todas as vênias do seu relator, que tão prestimosamente vê a situação por outro ângulo. De toda maneira, que é louvável também, desembargador, que eu respeito a sua posição, com todo louvor. De toda maneira, acrescente-se que o ponto já debatido também há uma outra divergência em que eu me posiciono mais acentuadamente. Qual é? A questão que efetivamente tem relevo. Como já dito, o seu relator indeferiu o pedido de justiça gratuita por decisão monocrática, como eu já disse, né? Divulgada no dia 11 de junho de 2021, oportunidade em que concedeu ao agravante o prazo de 5 dias para o recolhimento do preparo recursal. Esta decisão foi desafiada por agravo interno, interposto no dia 21 de junho de 2021, ou seja, dentro do prazo legal. Não obstante, houve uma nova decisão monocrática, desta vez para decretar a deserção do agravo de instrumento. Este ato decisório foi divulgado no diário de 30 de junho de 2021 e é objeto do presente agravo interno. Então, perceba-se que a decisão, ora agravada, subtraiu do agravante o direito de submeter a questão controversa ao colegiado competente. Então, essa constatação independe do fato de que o agravo interno também é destituído de efeito suspensivo automático. Mesmo que não fosse, o relator poderia negar um eventual pedido de suspensão, de modo que a parte agravante continuaria a depender do colegiado, como o único órgão capaz de modificar a decisão agravada. Por isso que o agravo interno foi instituído no regime anterior e mantido no novo CPC. O relator age como delegatário, no caso, em decisões monocráticas, mas há casos que, no caso, ele tem que trazer, né, para o colegiado. Então, por consequência, a parte interessada tem de dispor de remédio processual próprio, pelo qual o ato do relator seja submetido no colegiado. Nesta passagem, eu trago aqui na minha declaração de voto um excerto doutrinário sobre este assunto, da obrigatoriedade de trazer o colegiado. Mas, pois bem, mas na mesma linha de compreensão, há uma importante corrente jurisprudencial que entende o seguinte: o prazo para recolhimento do preparo, 5 dias, só deve ser aberto depois que o órgão colegiado confirma a decisão do relator que indeferiu o pleito de justiça gratuita. Trago aqui também um excerto jurisprudencial sobre o assunto. Por fim,
entendo que o fundamento de Sua Excelência é que o pleito de justiça gratuita foi indeferido pelo órgão jurisdicional de origem e confirmado na instância recursal, depois de interposto o agravo de instrumento primitivo. Então, a divergência aqui se justifica porque, com as decisões monocráticas do relator, o mérito do agravo de instrumento, que é a guarda provisória de filha menor, deixou de ser apreciado. Portanto, o prejuízo que adveio ao recorrente não foi especificamente quanto ao indeferimento do pleito de justiça gratuita. Se ele não faz jus ao benefício, como parece talvez não fazer, de fato, o certo é que, de todo modo, as decisões monocráticas do relator, elas acabaram, ao não serem trazidas pelo colegiado, subtraiu a possibilidade da análise colegiada. E o conhecimento, ou então o eventual conhecimento e julgamento do mérito recursal. Então, se existe o direito à gratuidade, se inexiste, então, o direito à gratuidade, o prazo para recolhimento do preparo deve correr a partir do acordo. E se o recolhimento ocorrer, o mérito recursal poderá e deverá ser apreciado também pelo órgão colegiado. A título conclusivo, há de se repetir todos os pedidos, como eu disse, de vênias ao nobre relator, como já externado, como eu disse, traz aqui a sua vista, a sua posição, a sua direção do voto, com todo o louvor também, o qual nós respeitamos. Então, penso que houve uma inadequação aqui que poderíamos ajustar. Para além disso, o mais importante é que a decisão agravada, a deserção do agravo de instrumento, como eu disse, retirou do órgão colegiado a competência para confirmar ou não o indeferimento do pleito de justiça gratuita. E uma vez confirmada, abrir só então o prazo para que o agravante pudesse recolher o preparo recursal, de forma a assegurar o conhecimento e o julgamento do mérito recursal. Então, eu queria só reforçar o voto anterior, dizendo que estou conhecendo do agravo e provendo a pretensão recursal. Como voto, Excelência? Ok, desembargadora Regina, desembargador Júnior, eu vou pedir vista desse processo para também examinar essa questão citada pela minha desembargadora Regina, embora já devidamente explicado pelo desembargador, mas eu vou pedir vista desse processo para examinar bem essa questão, essas questões processuais. Ok?